para a Bíblia já, eu quero que você abra em Gênesis, capítulo 2. É a nossa lição de hoje. O capítulo é o 2. E hoje vamos tratar um pouco sobre a criação. Mas o tema principal não é criação. Você verá, o Senhor vai nos ensinar coisas preciosas aqui hoje. O capítulo 2, o versículo 1 ao 14, a Bíblia fala como era o jardim do Éden. A Bíblia descreve detalhes como era o jardim. Se você for observar do verso 4 em diante, a Bíblia fala lá como era, que havia planta, que o Senhor depois fez cair, então subir um vapor para regar a terra. Diz a Bíblia no verso 7, que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Fala a Bíblia no verso 8 que o Senhor plantou um jardim. Fala ainda no verso 9 que o Senhor permitiu que as árvores brotassem, gerassem fruto, gerassem comida. Diz a Bíblia no verso 10, 11, 12 e 13 sobre 3 rios que o Senhor fez no Éden. O rio do 10 ao 13 trata a Bíblia quais são esses rios. É o Pison, é o Gion e é o Hiddekel. Isso, verso 14. Mas a lição de hoje começa no verso 15. E você vai entender por que eu insisto hoje de falar em jardim. Jardim. O verso 15 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs onde, gente? No jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí o Senhor Deus prosseguiu dando várias ordens e dando acompanhamento para o primeiro homem chamado Adão. Se você for observar o verso 18 até o 23, a Bíblia diz que o Senhor observava Adão e percebia que ele tinha falta de alguma coisa lhe faltava. O que é que faltava, irmãos? Uma esposa, uma companheira. O Senhor observou que Adão faltava alguma coisa, em Adão faltava. E então sabemos, não é novo para nós e não é a lição de hoje, de que de Adão o Senhor Deus formou a Eva, que foi a sua companheira. Eva significa mãe de todos, ela foi a primeira e tornou-se, portanto, mãe de todos. Apesar da história ser fantástica, apesar de Gênesis abrir assim a nossa mente sobre como tudo começou, eu quero firmar hoje o versículo 15. Eu vou ler de novo o 15, mas agora eu vou ler na linguagem de hoje. Você, se preferir, acompanhe pela tela. Olha o verso 15 em uma outra tradução, olha lá. O Senhor Deus colocou o homem, onde, irmãos? No jardim do Éden, para cultivá-lo e tomar conta dele. É essa a nossa lição principal de hoje, irmãos. Então a Bíblia diz que o Senhor colocou o homem no jardim. O Senhor fez um local espetacular. Imagine que esse jardim do Éden, nós também chamamos de paraíso. Era um local fenomenal. Era um local desenhado pelas mãos do Senhor. Era um local fantástico.
Ele pensou inclusive em pelo menos 3 rios para que a terra fosse bem regada. Quem é da fazenda, quem é do sítio, quem é da chácara, ou até mesmo quem é da cidade, sabe a importância de ter água. Quando falta água, irmão, meu Deus do céu, dá um atrapalho na gente, né? Inclusive na cidade. Então o Senhor Deus fez aquilo tudo com muita perfeição. Com muita perfeição. E depois de tudo que ele havia planejado, já executado, diz a Bíblia que ele fez o Adão, ele depois fez a Eva, mas ele deu uma orientação para o Adão. Está vendo, Adão, esse lugar espetacular que eu fiz? Está vendo essa criação minha? Está vendo isso tudo? Pô, tô sim, Senhor. Pois é, esse lugar aí eu vou deixar você morar. Esse lugar aí eu fiz e eu quero que você more nele, é para você morar aí. Só que tem o seguinte, em aspas, como se fosse um condomínio. Você vai poder morar aí, mas com uma condição. Eu quero que você cuide do jardim. Eu quero que você cuide do jardim. E quero que, além de você cuide, eu quero que você cultive. Eu quero que você plante. Eu quero que você explore a terra. Essa foi a condição. Cuide do jardim. Eu abro parênteses, já que a lição de hoje, já que a Bíblia fala de jardim, vamos lá, vamos entender um pouquinho de jardim. É lindo, irmão, é lindo. Tem jardins por aí que, meu Deus, enche os olhos. É lindo demais, lindo demais. Alguns lugares que você vê assim o verde de perder de vista. Em certas épocas, no meio do verde, roxo, amarelo, aquelas cores fantásticas que a natureza traz, o vermelho, e que dá um contraste magnífico. Às vezes algumas pedras ao redor de um riacho, às vezes ainda esse riacho tem lá uma certa queda, falando de cachoeira, o barulho da água nas pedras, puxa, é maravilhoso. Uma sombra debaixo de uma copeira enorme de uma árvore, pássaros cantando, puxa, é só para você imaginar coisa. E o lugar que nós estamos falando é um paraíso. Paraíso. Muito bom ter um jardim. Mas eu digo para você, é necessário cuidar do jardim. Quando você vê um jardim grande, você precisa também compreender, puxa, para esse jardim estar assim, deve ter dado muito trabalho. Deve ter dado muito trabalho. Nesse dia de chuvarada, eu não sei se você mora em casa ou se é apartamento, e se é em casa, não sei se você tem quintal ou jardim. Nesse tempo agora de muita chuvarada, irmão, aquilo cresce numa velocidade. Quem tem jardim, levante a mão. Você tem jardim? Então você sabe o que eu estou dizendo. Aquilo cresce numa velocidade, irmão. Daqui a pouco você está dormindo e acorda, meu Deus, está na hora de cortar outra vez. Agora, para quem já lidou com isso, sabe que infelizmente, junto de um jardim, cresce também praga. E incrivelmente, a praga cresce mais rápido do que a semente boa. Rapidamente, se você não cuidar, você vê aquilo já tornando um matagal e tentando consumir o que há de bom, a grama boa que você então havia plantado. Vamos lá direto à mensagem. Hoje é um daqueles dias que a gente vai ler pouco, mas vai entender muito. Qual foi a ordem de Deus para Adão, irmão? Vamos lá. Qual foi a ordem de Deus para Adão? Qual? Cuide do jardim. Pois é. Diga aí para o seu vizinho, diga isso para ele. Cuide do seu jardim. Cuide do seu jardim. Essa é a nossa primeira e principal lição de hoje. É de Deus isso, irmão. Temos que tomar cuidado do nosso jardim.
Mas sabe qual é o problema? Eu não sei por qual razão. Às vezes nós paramos de olhar para o nosso jardim para ficar reparando o jardim dos outros, para começar a ficar olhando o jardim do vizinho. E talvez, se o cidadão não é crente, sim senhor, invejando o jardim do vizinho. E errado. O senhor não mandou, cuide do jardim do vizinho. Não. Cuide do jardim que eu dei para você. Aí para aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade, sabe que eu estou pegando esse texto emprestado e eu não estou falando para você ser jardineiro, a não ser que Deus te deu esse dom. Eu não estou falando para você se aventurar a cortar grama, apesar de que isso aí é tremendamente relaxante. Você esquece por um breve instante dos problemas, está lá e corta um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, uma terapia. Mas não é sobre esse jardim que eu quero falar. Eu quero dizer que aquilo que Deus permitiu chegar em sua mão, é você quem deve cuidar. A missão de cuidar não pode ser terceirizada, é missão tua. Quem tem de cuidar do jardim que Deus te deu é você. Não terceirize. Que jardim, por exemplo? Jardim chamado casamento. O jardim chamado filhos, criação dos filhos. Tem pais que às vezes pensam, não, a professora cria. Não, a professora até pode ensinar, mas criar, quem é que cria? São os pais. Os pais que têm esse dever, inclusive na igreja. Na igreja, as tias da escolinha, elas ensinam, pregam a palavra, mas criar não é dever das tias da escolinha. Esse assunto não pode ser terceirizado. Esse jardim, quem tem de cuidar é você. E lá vou, irmão, aperte os cintos. Aí tem gente que diz, não pastor, eu ando por demais ocupado, e não está dando tempo de cuidar do meu jardim. Pois é, vou falar para chocar. O Ricardão tem tempo. Entende o que eu estou falando? O Ricardão tem. O Ricardão está tranquilo, não tem nada a fazer, pé para cima. Ele cuida. Só que o problema é que quem devia cuidar do teu jardim era quem? Boa noite. Quem que devia cuidar? Era você. Estou sem tempo, sabe? Família pediu para eu desacelerar um pouco para passear e eu nunca posso, nunca dá, nunca pode, nunca dá. Tranquilo, tudo bem. Mas você vai ter problemas por não ter cuidado do teu jardim. Estou falando sobre vida sentimental, estou falando sobre casamento, estou falando sobre matrimônio, estou falando sobre cuidar do teu jardim chamado emoções, cuidar do teu jardim chamado matrimônio. É necessário cuidar. Aí se abranger e abrir o leque para mais, cuidar da saúde. Já falamos aqui outro tempo sobre saúde. Qual foi a última vez que você fez um check-up? Qual foi a última vez que você deu lá uma avaliada? Exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, exame de esteira, que é o esforço físico, exame do coração. Qual foi a última vez? Ah, pastor, é que eu ando muito atarefado. Tudo bem, deixa o jardim a lavonter então. Da noite para o dia cresce mato, que você fica até abismado. Não é possível. Da noite para o dia, o que era para ser um paraíso, o que era para ser coisa linda, o que era para ser, meu Deus, admirado, está sendo uma vergonha, porque quem olha ao longe, rapidamente saberá, fulano relaxado, não cuida do jardim. Quem entende, diga, estou entendendo, é teu dever. Pastor, cuida do meu jardim? Eu não, cuida tu. Oh, gente, como assim? Cuida de você. Você cuida do teu jardim, eu cuido do meu jardim, é missão nossa. Se cada um cuidar do seu,
nós vamos ter jardins maravilhosos. Diga amém, gente? Jardins maravilhosos. Pastor, é que o meu ainda, meu Deus, meu pai, a areia, meu Deus, a grama não vingou. Pois é, comece a dar mais atenção, que daqui a pouco o jardim vai ficar bonito, vai ficar florido, mas para isso exige dedicação, exige tempo, exige aplicar tempo naquele lugar para que cresça e fique bonito. E você sabe que tem alguns jardins por aí, que são renomados, que são conhecidíssimos. Se você for para a Bíblia, você verá que o próprio Cristo gostava muito de um jardim. Se você é um aplicado leitor da Bíblia, você deve saber até o nome do jardim. Qual é o nome do jardim? Qual é o nome? Qual é o nome? Getsemane. Um lugar que o próprio Cristo gostava de estar. E neste lugar chamado Getsemane, era um local em que ele gostava de fazer as suas orações. Se você agora avançar na Bíblia e ir para Mateus 26, anote, pegue nota ou abra, o verso 36 em diante, é um desses dias em que Jesus convidou pelo menos 2 dos seus discípulos para irem ao jardim preferido. Jesus chamou 2, se você observar o verso 37, diz a Bíblia que ele chamou Tiago e chamou também João. Então, dos 12 discípulos, Jesus chamou 2. E para esses 2 disse: vamos, me acompanhe, eu vou ali no jardim, eu quero que você volte ao jardim, eu quero que você conheça o jardim, vamos juntos. E esses 2 foram, Tiago e João. Só que se você observar o verso 39, diz a Bíblia que Jesus foi um pouco adiante, prostrou seu rosto orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Verso 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os, o que, irmão? O que? Adormecidos. E disse a Pedro: então, Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? O verso 42 e 43, diz a Bíblia que Jesus foi orar de novo, e quando ele voltou, estavam dormindo de novo. O verso 44 e 45, diz a Bíblia que Jesus foi orar de novo, e quando voltou, eles estavam dormindo pela terceira vez. O dia que Jesus levou 2 dos seus discípulos para o jardim, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Dormiram. Vamos lá compreender esse texto com o primeiro de Gênesis? Tem gente que está dormindo, literalmente dormindo. Não está cuidando do jardim. Não está cuidando do jardim chamado matrimônio. Não está cuidando do jardim chamado filhos. Alguns dizem: não, deixa que a natureza cuida. Não faça isso, isso é perigoso. Deixar o negócio solto assim, isso é perigoso. A natureza não cria não, você tem de criar e até repreender quando necessário. Tem de cuidar, irmão, cuidar daquilo que Deus lhe deu. Tem algumas coisas que Deus deu para nós uma só. Um só jardim, uma só oportunidade. A vida, por exemplo, é uma delas. A vida é uma delas. Por algum mistério, rim, ele deu 2. Olhos, ele deu 2. Ouvidos, ele deu 2. Por algum mistério. Mas a vida, ele deu uma só. Cuide do seu jardim, é a sua oportunidade. Se ele entregou em sua mão algo, a missão desse algo ser cuidado é sua. Amém. E o dia que o Senhor levou 2 dos discípulos para o jardim, eles dormiram. E eu pego esse texto emprestado para meditar
com cada um aqui. Será que nós também estamos dormindo? Será que nós estamos perdendo os cuidados daquilo que o Senhor nos deu? Quando você cuida daquilo que Deus te deu, você está dando louvor a Deus. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor me deu. O Senhor vê, Senhor, está aí, está bem cuidado, está bem zelado. Eu dou louvor ao nome do Senhor. À medida que você cuida aquilo que outro dia meu irmão Caçula veio aqui e falou, quanto mais você agradece, mais coisa boa acontece. Cuide do teu jardim. Diga graças a Deus. E então, nessa ocasião, diz a Bíblia que eles estavam dormindo. Se for pegar as questões naturais para a gente entender as espirituais, você saberá que por hábito, por pesquisa, por estatística, o homem, de um modo geral, o ser humano, é capaz de dormir 1/3 da sua vida. 1/3 da sua vida. Segundo estatísticas, pegando em média, alguém que vive 70 anos, seria dormir 23 anos, 9 meses e 7 dias. Então, dos 70, 23 anos dormindo. Então, eu pego essa informação, essa pesquisa, e trago para a nossa lição de hoje. Será que nós estamos dormindo e não estamos cuidando daquilo que Deus nos deu? Sabe o que a Bíblia diz? Que é para nós tomarmos cuidado daquilo que Deus nos deu. Se alguém não tomar cuidado, até o que tem lhe será tirado. Poderá ser dado a outro. Pastor, é que o patrimônio que eu tenho é simples. A sala que eu aluguei ainda é muito pequena. Pois é, sem problema. Tudo tem um começo. Não se envergonhe por isso, não. Cuide do jardim que Deus te deu. Amém. Cuide. Pastor, é simples. Até minha casa também é muito simples. Ou uma hora quando for lá vai ver. Pois é, tudo bem, tudo bem. E não se diminua pela simplicidade. Em nenhum momento. Mas a lição bíblica é: cuide do jardim que Deus te deu. E nem tudo é dinheiro, viu, irmão? Tem coisa que é zelo, tem coisa que é limpeza. Já fui em algumas casas simples, já de algum tempo, meu Deus, e às vezes o chão nem a cerâmica não tem, é o famoso piso queimado. Pessoa na simplicidade dela, mas dá para quase pentear o cabelo olhando para o chão. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? É isso aí que a Bíblia está nos falando. É necessário a gente cuidar do que, irmão? Do jardim. Vira aí para o vizinho e fale: cuide do teu jardim, viu, meu? Cuide do teu jardim. Cuida do teu jardim. Pela história bíblica, você sabe que, infelizmente, o Adão e a Eva falharam, pecaram e foram expulsos do paraíso. Não é a lição de hoje, mas para você compreender que eles não cuidaram o tanto quanto deveriam do jardim. Palavra de Deus para nós. Cuide daquilo que Deus chegou em suas mãos, fez chegar em suas mãos. Valorize o que você tem. Mas é pouco? Tudo bem, paciência. Cuide do pouco. Há uma promessa bíblica de que sobre o muito o Senhor te colocará. Quem recebe, diga amém e aplauda o nome do Senhor bem forte. Cuide do teu jardim. E ainda poderia falar, não é a lição de hoje, voltar para o jardim, no contexto bíblico, seria voltar a se aplicar à oração. Voltar a se aplicar à oração. Jesus ensinou aqueles dois a se aplicar na oração e eles dormiram, não atenderam. Palavra de Deus para nós. Amém, gente?